Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Método Mar. Método Mentoria Advocacia Revolucionária. Eu sou o James Franco e é com grande prazer que apresentamos aqui conteúdo para destravar a vida do jovem advogado e da jovem advogada, para que ele alcance reconhecimento social e estabilidade financeira. E os nossos conteúdos são pensados, são arquitetados, são feitos para você jovem advogado, para você jovem advogada. Lembrando que o jovem advogado não é aquele que tem apenas 22, 23 anos de idade. Não! O jovem advogado, a jovem advogada é aquele que acabou de pegar a OAB. Tenha ele 20, 30, 40, 50, 60, quiçá até 70 anos. Desde que você se torne, ou seja, tenha se tornado aí um jovem advogado e uma jovem advogada, é com você sim que eu quero conversar, é com você sim que eu apresento o nosso conteúdo. Bom, vocês sabem que eu tenho muitos papéis, muitas anotações, e aqui na nossa aula a gente não brinca em serviço. Porque vocês sabem que são 5 os pilares que sustentam a carreira jurídica do jovem advogado e da jovem advogada. Conhecimento e mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar então aonde você deve colocar o seu foco, a sua força. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, o resultado vem no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas a estabilidade financeira e o reconhecimento social e familiar na advocacia permanecem com você. E o nosso assunto de hoje é a chave mestra do universo jurídico, um mindset transformado. A chave mestra, então, para que você alcance todo o sucesso financeiro, toda a estabilidade financeira, todo o sucesso profissional, reconhecimento familiar, reconhecimento das pessoas que te cercam, está em você ter um mindset transformado, uma crença transformada, um modo de pensar transformado. Sabe, eu comecei na área jurídica há muitos anos. Eu sentei pela primeira vez num banco escolar jurídico, na universidade jurídica, na Universidade de Direito, melhor dizendo, em 1996, no idos de fevereiro aproximadamente, pelo que eu me recorde, em 1996. E de lá para cá eu tenho percebido que é necessário ter uma mente transformada. Nós carregamos tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos dentro de nós, carregamos de uma família, de amigos, de professores, e nem sempre, ou na maioria das vezes, as nossas experiências não são tão boas. Mesmo tendo um pai amoroso, uma mãe amorosa, um professor amoroso, parentes amorosos, amigos amorosos, às vezes alicerçado, é colocado na nossa mente uma crença absolutamente negativa, uma crença absolutamente enrijecida, uma maneira de pensar que realmente vai nos travar e vai nos impedir de atingir um sucesso, de explorar todo o nosso potencial e atingirmos o nosso potencial. Quando eu preparo todo esse conteúdo, eu me recordo que eu fui atleta na infância, na juventude, na verdade, não na infância. Eu fui corredor de 800 metros rasos. E eu verdadeiramente não tinha uma crença limitante no meu modo de pensar, como um atleta, como um corredor. Eu fazendo uma reflexão, desde ontem, preparando esse material, conversando com algumas pessoas, lendo alguns materiais. Eu vou trabalhar hoje com vocês também o conteúdo de um livro muito importante. Já vou apresentar um tema, talvez o best-seller, talvez a grande resposta, técnica científica de você que tem uma mente enrijecida, que tem um mindset fixo, rígido, calcificado. Você hoje, a partir deste vídeo, vai realmente se expor
para que você tenha uma mente transformável, não transformada, mas transformável, né? Mas já a gente vai entrar diretamente nesse conteúdo. Bom, como eu disse a vocês, eu fui atleta e na juventude eu comecei a correr, né, 800 metros rasos e comecei como um atleta ali iniciante e eu fui me apaixonando pela área esportiva. Eu fui adquirindo me entregar, né? Eu fui adquirindo um sonhar, eu fui adquirindo uma verdadeira paixão, algo que eu projetei ali, os meus sonhos, os meus futuros, ali conduzia a minha vida, o meu dia a dia. Eu vivia, dormia, acordava, respirava e comia atletismo. A minha grande prova de paixão são os 800 metros rasos. Você que conhece a temática, por exemplo, eu cheguei a correr, né, 1 minuto 59 segundos e 9 décimos lá na pista rápida de Americana. E também corri, né, no cronômetro eletrônico lá na pista de São José do Rio Preto. Corri 1 minuto 56 segundos cravado, né, cravado no eletrônico. Foram assim as minhas duas grandes paixões e eu me lembro que eu dei um tiro também em treinamento de 600 metros rasos para 1 minuto e 23 segundos e alguma coisa. Eu realmente sonhava muito, desejava muito e eu hoje sou feliz porque eu atingi o meu limite no atletismo, nos 800 metros rasos. Então eu não tive nenhuma crença limitante, treinei o que tinha que treinar, né? Ataquei quando tinha que atacar, vivi o que tinha que ser vivido e hoje eu durmo em paz com essa alegria no meu coração de ter experimentado e de ter dado o meu máximo nas pistas, naquilo que eu sabia, naquilo que a minha equipe sabia e naquilo que foi possível. Então eu sou extremamente feliz por essa etapa da minha vida. Mas por que eu estou dizendo isso e o que é que isso tem a ver com a advocacia? Porque quando eu trabalho a questão do mindset, quando eu trabalho a questão, né, dessa crença positiva ou crença negativa, ou modo de transformar a maneira de pensar, eu realmente não tive limites, me coloquei à disposição, me entreguei mesmo com medo, dava medo de correr, de enfrentar, né? O medo vinha até a hora do tiro de largada, né? Preparem aos seus lugares e vinha aquele tiro e a gente começava. Até começar a corrida, dava um frio na barriga, dava um medo, dava uma angústia, mas logo em seguida, quando dava o tiro, eu me entregava, eu dava tudo de mim e eu atingi o meu máximo, eu atingi o meu sucesso. Em todas as áreas da vida, quando você tem um mindset que não é um mindset rígido, mas sim um mindset transformável, moldável, em crescimento, você vai descobrir o seu máximo, você vai descobrir o seu verdadeiro potencial. A questão é a seguinte: por que que umas pessoas atingem e outras pessoas não atingem o seu máximo? E hoje, adentrando então nesse assunto, né, eu trago aqui, por exemplo, essa obra chamada Mindset, a nova psicologia do sucesso, né, de Carol Dweck, né, uma PhD, onde ela vai trazer de uma forma fenomenal, como é que, né, nós fazemos para ter um mindset transformado, para ter uma crença transformada. E eu vejo que, né, no meu contato com os jovens advogados, com os alunos de direito, né, uma das coisas que eu detectei é que grande parte dos estudantes, eles não têm uma crença total, né, positiva, eles não acreditam verdadeiramente que vai dar certo. Eles não têm assim um alvo a ser alcançado, eles não são assim pessoas absolutamente desejosas, apaixonadas. Não, elas estão tentando, elas estão fazendo uma tentativa. Então a gente trabalha no coração e na mente dos nossos alunos para que eles acreditam neles, né? Melhor dizendo, para que eles acreditem neles, acreditem na universidade, acreditem nos professores, né? Acreditem na família que os levaram, que os apoiam, e acredite num futuro melhor que eles vão construir. Então, é muito importante que a gente tenha esse mindset e que a gente consiga conquistar,
né, essa maneira diária de crença positiva. A autora nessa obra, então, né, eu vou ler para vocês, né, um pequeno trecho, né, rapidamente. Ela vai dizer o seguinte, ela começa a obra dela com uma introdução dizendo que ela achava que existiam pessoas inteligentes e pessoas menos inteligentes, mais inteligentes, menos inteligentes, e que isso não seria possível de transformar. E aí ela começa a detectar que não, nem sempre quem começou sendo mais inteligente na vida termina a vida sendo mais inteligente. E quem começou tendo mais fragilidades, mais fraquezas, demonstrando ser uma pessoa até com menos inteligência no começo da vida, ali na infância, escolar, etc., lá na frente pode dar a volta por cima e engatar uma quinta marcha, uma sexta marcha, e adquirir níveis de inteligência maravilhosos. Sabe, colegas, as jovens advogadas e jovens advogadas, porque é o meu público-alvo aqui, direto, e é com vocês que eu estou aqui tentando essa comunicação, esse diálogo. Eu sou essa pessoa que se eu for voltar lá atrás, do ponto de vista educacional, eu era a rabeira da escola, eu era o último da fila. Eu lembro dos meus colegas, os meus colegas eram inteligentes, tinham letras bonitas, aprendiam português, aprendiam matemática, aprendiam história, geografia. Eu ficava encantado com alguns colegas e eu chorava ali, tirava um 4,5, de repente naquela oportunidade a média era 5 e eu chorava ali um meio ponto e tal, fazia aqueles embargos auriculares ali nos professores e conseguia ali um arredondamento de nota, quiçá, né, algo positivo ali no conselho de classe, né, antigo conselho de classe, acabava passando, né. Eu me recordo que, né, na segunda série aproximadamente, a minha mãe teve que conversar com uma professora, né, famosa professora Zalfa, né? Zalfa, lá no Dr. Washington Luiz, né? Escola estadual do primeiro e segundo grau, Dr. Washington Luiz, né? Dr. Washington Luiz, que a mocidade assegura um futuro tão feliz. Me lembro até um pedaço do hino. Naquela época a gente hasteava a bandeira, né? Recentemente eu até reencontrei na rua um dos professores de educação física que nós tivemos, o professor Alê, grande abraço. Mas enfim, voltando aqui. Então, eu estou hoje em um lugar do pensamento que se eu for voltar lá atrás, falar para aquele jovem que ele se tornaria alguém dentro do universo jurídico capaz de fazer reflexões, e não só dentro do universo jurídico, mas eu faço reflexões jurídicas, teológicas, dentro do serviço social, dentro das ciências sociais, sabe? Eu não sou aquele jovem. Se eu fosse projetar, né? Se eu fosse receber um carimbo lá atrás, eu não atingiria o nível de maturidade, né? O nível de clareza, de raciocínio, o nível de profissionalismo que eu tenho hoje. Então, alguma coisa aconteceu na minha vida que eu, na verdade, me tornei uma esponja para o aprendizado, né? Eu nunca quis provar nada para ninguém, ponto número 1, e a autora deixa claro isso aqui. Eu nunca quis provar nada para ninguém, eu sempre quis correr, fazer o meu esporte, ter ali o meu sucesso juvenil, né? De preferência ali com as namoradas, enfim, e seguir a vida. Mas a vida foi muito dura, né? A gente que chega aos 40, 50 anos de idade, né? Eu tô indo aí para os 50, a gente quando olha para trás, a gente percebe a dureza que foi para os nossos pais, a dureza que foi para a gente. Então a gente valoriza de uma maneira diferente. A gente dá o peso necessário, né? Para tudo aquilo que a gente conquistou hoje, sabendo que a gente também não pode parar, porque a vida ela continua, ela segue. Então quando eu olho no meu mindset, né, tanto na área educacional e também na área financeira, eu venho aprendendo coisas, né, sobre finanças há mais de 20 anos. Eu aprendi, por exemplo, a guardar 20% daquilo que eu recebo e a investir, né, e fazer de 10% doações para a igreja, doações para pessoas, doações para, né, para quem precisa ou para quem não precisa, enfim. Então isso faz com que crie uma doutrina onde eu passe a viver um status menor do que é o meu real status, onde eu consiga ter, então,
algum rendimento que sobra para poder investir. E eu fiz isso, né? Fiz isso ao longo da minha vida e hoje eu colho desse fruto. Então, quando eu falo de mindset transformado, né, e eu me deparo com essa obra, né, faço votos aí que você adquira, né, ou ouça o audiobook, está à disposição aí na internet, no YouTube, que você realmente passe a ser uma pessoa e compreenda que você pode sim desenvolver o seu nível de inteligência, né? Ela coloca, a grosso modo, né, de uma maneira muito sintática, que nós temos dois mindsets, ou melhor dizendo, existem pessoas predominantemente com um tipo de mindset e existem pessoas predominantemente com outro tipo de mindset. O primeiro mindset é o mindset fixo, que cria a necessidade, então, né, se torna aí, né, você acredita que suas qualidades são imutáveis. Você já nasceu com aquelas qualidades e aquelas qualidades são, né, imutáveis para o resto da vida. Cria a necessidade constante de provar, olha só, de provar a si mesmo o seu valor. Se você possui apenas uma quantidade limitada de inteligência, determinada personalidade e certo caráter moral, nesse caso terá de provar a si mesmo que essas doses são saudáveis. Não lhe agradaria parecer ou sentir-se deficiente quanto a essas características fundamentais, e aí ela vai colocando que essa pessoa passa então uma vida se defendendo, uma vida com medo do grupo, uma vida tentando mostrar que tem qualidade, tentando como que provar alguma coisa sempre para si e para as pessoas. Então esse é o primeiro mindset, mindset fixo. Quando eu olho para mim, quando eu sondo meu coração, sondo a minha mente, eu não encontro esse mindset. Eu pouco me importo com a opinião das pessoas. Claro que a gente tem sim uma importância, né, da opinião das pessoas. Claro que a gente tem. Né? A gente em algum grau. Mas lá no íntimo eu quero mais é crescer, eu quero mais é me desenvolver. Não estou muito preocupado não. Se as coisas derem errado, a gente vai. E cada vez mais eu tenho então praticado isso porque eu aprendi isso, né, e refinou. Aquilo que estava bagunçado então na minha mente, né, foi refinado. Então eu, a partir de hoje, eu passo a ter definitivamente um mindset de crescimento, que é o segundo mindset que a autora nos coloca, né, que a Carol aqui nos coloca. Esse mindset de crescimento se baseia na crença de que você é capaz de cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços. Embora as pessoas possam diferir uma das outras de muitas maneiras em seus talentos e aptidões iniciais, interesses ou temperamentos, cada um de nós é capaz de se modificar e desenvolver por meio do esforço e da experiência. Então, a partir de hoje, de forma clara, eu quero dizer a vocês, jovens advogados e jovens advogadas, acreditem em vocês, não cultivem um mindset fixo, não tentem se defender, não tentem provar as coisas para as pessoas, ou para você ou para as pessoas, não. Adquira uma postura de que o erro faz parte da vida, de que o erro ele é necessário para você ir crescendo e se desenvolvendo, e não tem problema nenhum em você perguntar, me ajuda aqui, como é que eu faço isso? E você pega a resposta e se desenvolve. Então, primeiro pacto, que gostaria de fazer com vocês faça a seguinte reflexão. Você tem procurado provar algo para alguém, né? Você foi fazer direito para provar para si que é capaz, ou para provar para a sociedade, né? Que é capaz. Você realmente quer se mostrar alguém famoso, né, que ganhou dinheiro, que tem estabilidade. É isso que eu ouço de muitos jovens advogados, né, e a gente vai pegar tudo isso então e vai transformar tudo isso em um mindset, uma crença, né, desenvolvível, chamado de mindset de crescimento. Eu até anotei uma frase aqui que eu achei assim uma frase espetacular e eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: a paixão pela busca de seu desenvolvimento, jovem advogado e jovem advogada, e por prosseguir neste caminho, mesmo e especialmente quando as coisas não vão tão bem, é um marco distintivo do mindset de crescimento.
Esse é o mindset que permite às pessoas prosperar em alguns dos momentos mais desafiadores de suas vidas. Então, jovem advogado, jovem advogada, você seguiu alguns ciclos de grande importância. O primeiro ciclo foi na sua escola de base, até o final do ensino médio. O segundo ciclo foi cursar o curso de Direito. Você sabe que não foi fácil você lograr êxito no curso de Direito. O terceiro ciclo, então, foi quando você encarou o desafio da OAB e passou. E aí, imagino eu que você está aí no seu quarto ciclo de desenvolvimento. Então, faça uma trajetória boa, se desenvolva, aprenda, pergunte, tenha mentoria, tenha mentorado, né? Tenha um mentor, melhor dizendo, para que você realmente não trilhe o caminho sozinho. Eu tenho outros vídeos que eu falo sobre isso, né? Tem um vídeo que você pode procurar no meu canal que diz assim: o que eu faria no meu primeiro dia de advocacia se eu estivesse recomeçando hoje? Claro que você vai descobrir que o seu primeiro dia vai demorar uns 3 meses, mas eu faço votos que você assista esse vídeo porque vai te ajudar muito, vai te ajudar muito mesmo. Então vamos lá, retomando aqui o nosso conteúdo, né? Quando a gente fala então em mindset transformado, né, a chave mestra, e o nosso tema é a chave mestra do universo jurídico, um mindset transformado, um mindset de crescimento, né, a chave mestra do universo jurídico, ter um mindset de crescimento, onde você vai realmente se desenvolver na sua carreira. Então, quando a gente aplica, por exemplo, o mindset de crescimento nos nossos 5 pilares, vocês sabem, né? Estão cansados de saber que o método MAR tem 5 pilares. O primeiro pilar é conteúdo jurídico, conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico foi nos ofertado na universidade de aproximadamente 4.200 a 4.500 horas. E você precisa, ao longo da sua carreira, dos próximos 5 anos, aumentar isso entre 8.000 e 10.000 horas de conhecimento jurídico. Né? Há fundamento técnico-científico que diz que para você se tornar um expert num determinado assunto, você precisa atingir próximo de 10.000 horas sobre aquele determinado assunto. Então, se você parar o seu desenvolvimento, se você interromper o seu desenvolvimento de conhecimento jurídico, você trava a sua carreira. Claro que você trava a sua carreira. Então, o mindset de crescimento é preciso ser aplicado no conhecimento jurídico. Por isso que nós apoiamos e orientamos os colegas a fazerem pós-graduação, a continuarem os seus estudos, e na nossa mentoria a gente ensina como escolher a pós-graduação, a primeira, a segunda e a terceira, e por que escolher nessa ordem, porque realmente você fazendo isso, você vai se transformar, você vai se tornar um jovem advogado e uma jovem advogada muito promissor na carreira, que vai atingir níveis elevados de ganhos de honorários advocatícios e também de reconhecimento social. Então nós ensinamos tudo isso, e isso é fundamental. A gente fala para o jovem advogado e para a jovem advogada: o tempo vai passar de qualquer forma. Para mim, eu estou chegando à 3ª década do universo jurídico. Quando chegar à 3ª década do universo jurídico, eu vou inaugurar a 4ª década do universo jurídico. Então, em menos de 3 anos, eu chego na 3ª década do universo jurídico. E se eu tivesse tido uma mentoria dessa, eu estaria numa melhor posição, absolutamente, numa melhor posição. Porque quando a gente trilha um caminho de forma solitária, sem mentoria, sem norte, sem um aparato de apoio, a gente cai numa coisa que é chamada de seleção natural. Então eu sempre digo para os meus alunos que eu sou um verdadeiro milagre, um milagre da seleção natural. Então, dentre aquelas 100, 200 tartarugas que nascem de uma mamãe tartaruga, somente 3 chegam à fase adulta. É um verdadeiro milagre de seleção natural da natureza. Então, há esse milagre da seleção natural da própria natureza, e no nosso caso da natureza social,
O milagre chama-se James. Eu só cheguei onde eu cheguei por um milagre. Não foi por um plano, não foi porque eu fui melhor que ninguém, não foi por nada disso. Foi por circunstâncias da própria natureza social e jurídica que me proporcionaram chegar onde eu cheguei. Eu não tive mentoria, eu não tive uma rede de apoio, eu não tive uma série de aparatos que hoje o Método MAR te dá. Não existia, por exemplo, uma comunidade como há hoje, né? Hoje a vida pela internet, né? Pela rede social, pela internet, proporciona uma série de comodidades, uma série de facilitadores. Né? Eu, por exemplo, fui cair na primeira pós-graduação por um acidente. Nem o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, eu consegui fazer. Já na minha segunda pós-graduação, que também caí por acidente, consegui fazer o título, né, o documento, né, o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Depois eu continuei e depois fui cair no mestrado também por acidente. São longas histórias. Então, se eu for contar para vocês, né, que eu sou fruto de alguns acidentes da minha área jurídica, você vai ficar com o queixo caído. Mas eu olhando para trás, é claro que eu tive sim a minha parcela de esforço, porque eu poderia simplesmente estar dando milho aos pombos, né, como diz o cantor, né, isso tudo acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Não, claro que eu tive a minha parcela de esforço, peguei trem, peguei carro, fui de moto, enfim, né, para poder estudar, foram horas e horas, investimentos financeiro e tudo mais, né, claro que eu tive sim a minha parcela de esforço, mas quando eu verifico toda a minha trajetória no universo jurídico, eu digo assim que eu sou um sobrevivente de um sistema onde ninguém falava nada, quais eram os caminhos. Por isso que eu me sinto assim em dívida, eu me sinto assim em dívida. Para vocês terem uma ideia, né, hoje eu trouxe hoje, né, por incrível que pareça, eu fui presenteado com uma caneta, né, de uma jovem advogada, doutora Gabriela Tavares, onde eu estou assim extremamente honrado mesmo, né? Cheguei hoje no meu trabalho, estava lá um presente com uma carta, né, datada de 30 de janeiro de 2023, professor James. Essa é uma simplória lembrança em agradecimento por toda a sua dedicação e esforço. Especialmente por estar sempre disponível para os alunos. Especialmente para mim e para meus colegas. Isso é muito pouco comparado pelo que o Senhor fez por mim e pelos meus amigos. Digo a respeito com convicção, digo e repito com convicção, que sem a sua ajuda a maioria de nós não teria feito estágio. Sequer teríamos força para continuar no curso. Perdão pelas vezes em que tiramos seu juízo. Obrigada por pegar na nossa mão e nos levantar quando precisávamos. Obrigada por cuidar de nós em Brasília como um pai. O Senhor merece tudo de bom que a vida pode proporcionar. Muito sucesso, muita saúde, muita paz e que seja recompensado de todas as maneiras. Conte sempre comigo, assinado aqui, doutora Gabriela Tavares, que é uma jovem advogada, passou no exame da OAB, assim, ainda estudando, enfim, hoje tem uma carreira promissora. Eu digo a ela que ela é uma pequena prodígio, né, para ela realmente não parar de se desenvolver, porque ela tem, assim, muita garra, ela não se abate com a derrota, ela enfrenta os desafios, ela esperneia, vai e faz, enfim, é uma pessoa realmente do bem. O meu muito obrigado aqui publicamente, fico muito feliz mesmo, espero que esse vídeo um dia você ouça, e os seus filhos também, enfim, seus familiares, e realmente que você tenha todo sucesso. Então veja, quando a gente trabalha então com o ser humano, né, com jovens advogados e jovens advogadas, eu me sinto na dívida mesmo, né? De trazer conteúdo de qualidade, de fazer um norteamento de vida, de auxiliar na transformação do mindset, porque
eles estão na antessala do sucesso. Eles estão na antessala de pegar a tocha profissional. O mercado carece hoje de bons profissionais. O mercado jurídico cresceu assustadoramente. Não dá tempo de formar bons profissionais, tamanha a rapidez do mercado. Então a gente tem que estimular cada vez mais esses colegas a cursarem pós-graduação, escolherem áreas de alto nicho, não ficarem adstrito apenas ao clínico geral no âmbito da relação da pessoa civil, mas sim criar uma relação com a pessoa jurídica para ser um clínico geral, pessoa jurídica e pessoa civil, e depois escolher algumas áreas de médio nicho e de alto nicho. Falando com um dos professores, Dr. Michel Bertoni, nos corredores do nosso trabalho, ele dizia assim: olha, pede lá para os seus alunos do Método Mar escolherem a área do direito eleitoral para que se tornem advogados eleitoralistas. Tá aí a dica então do nosso professor ilustre Michel Bertoni, Dr. Michel Bertoni. Bom, falamos então do mercado, do conhecimento jurídico e do mercado jurídico. Quando a gente fala de mercado jurídico, há um avanço gigantesco do ponto de vista das tecnologias, das novas tecnologias, de como é que você vai prospectar clientes. A própria OAB hoje já editou parecer, flexibilizando um pouco toda a publicidade do advogado, da advogada, no uso das redes sociais. Então, eu sempre ensino nas nossas mentorias que você precisa adquirir uma mentalidade de marketing, uma mentalidade de prospecção. E saber lidar com a publicidade na advocacia. Porque você vai ter um contato, você vai fazer uma reunião e ali você tem que vender uma ideia. Tem que vender um conteúdo, tem que vender uma posição jurídica e as pessoas elas precisam entender o que é que você está falando. Essas pessoas elas têm algumas necessidades, algumas dores, algumas intenções. Então se você não adquire essa capacidade de interação, de reflexão, de fala, de escuta, você muitas vezes vai deixar dinheiro na mesa, você não vai atingir o êxito necessário que o próprio seu cliente ele quer muitas vezes, ele anseia por alguém que resolva o problema dele, mas se você não sabe apresentar essa ideia de que você tem ali um caminho possível de jurídico para trabalhar aquele caso, o cliente certa vez eu ouvi de um corretor de imóveis assim, é o seguinte: nós nunca teremos uma segunda chance de apresentar uma primeira boa impressão e tudo é um cartão de visita, a minha roupa, o meu cabelo, minha maquiagem, meus trajes, meu carro, minha fala, minha postura, o meu respirar, o meu estar, tudo é um cartão de visita. E nós temos que saber usar tudo isso, já que a advocacia tem tantas restrições e a gente obedece essas restrições, mas a gente tem sim como alargar toda essa nossa performance com o cliente dentro dos limites éticos profissionais balizados pela OAB. Então, ter um mindset de crescimento do ponto de vista do mercado jurídico é essencial. Conhecer novas áreas, se desenvolver para novas áreas, saber fazer prospecção de novos clientes, trabalhar a publicidade, se tornar alguém do marketing, entender como funciona esse universo, até para poder transitar onde pode, onde não pode, do jeito certo, dentro da legislação. Tudo isso é fundamental para que você atinja, como jovem advogado, como uma jovem advogada, o seu reconhecimento financeiro, o seu reconhecimento social, a sua estabilidade financeira, os seus honorários. Isso é fundamental. O tempo vai passar, fazendo ou não fazendo. O tempo vai passar você transformando a sua mente ou não transformando, tendo um mindset fixo ou tendo um mindset de crescimento. O tempo vai passar. 1 ano passa, 2 anos passam, 10 anos passam, 15 anos passam, 20 anos passam, 30 anos passam, a vida passa. Agora, e o arrependimento? Esse fica. Então, se você não fizer, eu sempre ouvi na minha infância que conhecimento não ocupa lugar na gente. Então, sempre é bom estar estudando, estar se aperfeiçoando. E eu ouvi também uma frase técnica de um especialista que dizia assim: a cada 1 ano a mais de estudo, você aumenta o seu salário em 8%.
Então, se você não parar o seu desenvolvimento, naturalmente o seu dia de êxito chega. Por quê? Porque há gerações parando porque morrem, gerações parando porque se aposentam, gerações parando porque param de estudar, gerações parando porque mudam de área, e você que persiste na sua área, você vai atingir o sucesso. A questão é, você tem força para prosseguir? Eu ouvi esses dias do famoso Flávio Augusto, fundador da Wizard. Ele disse assim: será que você está preparado para 99 quedas e se levantar e atingir o sucesso na sua centésima prospecção, centésima vez? Então, eu falei para uma mentorada nossa o seguinte: quanto tempo você vai demorar para você se levantar depois dessa queda que você teve? Então, é isso que determina, Ter um mindset fixo faz a gente sentir uma queda, sentir uma dor, sentir um desespero muito forte, muito forte. Se estiver escrito nas estrelas, então, que você vai atingir o sucesso no terceiro ano, no quinto ano, no sétimo ano, no 10º ano, 12º ano, se estiver escrito isso nas estrelas, basta você não parar, basta você continuar se aperfeiçoando. Mas não pode simplesmente estar numa rede, deitado, esperando chegar ao 12º ano e ir lá atingir o sucesso, porque aí o sucesso virá e não vai te encontrar preparada para ele, preparada para ele. Então, a chave mestra do universo jurídico é ter um mindset sim transformado, é ter um mindset de crescimento. Um mindset jurídico, então, é a maneira de transformação desse universo jurídico. Você precisa adquirir uma postura, conhecer e transitar no universo jurídico, que é um mundo à parte. O universo jurídico não é só aquele universo de um divórcio, não é só aquele universo de uma ação de alimentos, não é só aquele universo de uma batida de carro, enfim, de uma ação de dano moral por negativação indevida de nome, não. O universo jurídico demanda uma expertise muito elevada, porque você vai transitar em lugares muito complexos a depender da área e da sua performance profissional. Então, se você escolher, por exemplo, um direito previdenciário, você vai ter que adquirir uma nova mentalidade jurídica de ser, de agir, de se portar. Se você seguir uma área do direito empresarial, você vai ter que adquirir uma nova postura. Você vai ter que lidar em reuniões, com empresários, etc. Você vai ter toda uma dinâmica de transformação de mente para aquilo. Se você seguir uma área do direito eleitoral, se tornando aí um advogado eleitoralista, você vai ter que adquirir também um outro mindset jurídico pertinente àqueles clientes, àquele mundo, àquele universo de acesso. Então, dentro da nossa mentoria, nós trabalhamos todos esses eixos para que você realmente tenha uma formação complementar àquilo que você teve na universidade, para que você tenha assim um norte, para que você tenha assim sucesso financeiro e sucesso profissional. E aí o mindset financeiro. Se você realmente não adquirir um mindset de crescimento financeiro, você vai sempre estar limitado, vai sempre estar economizando, vai sempre se achar indigno, sempre você vai estar economizando onde não é para economizar. Você nunca vai se ver, por exemplo, comprando um carro à vista de 100, 200 mil reais. Você nunca vai investir naquilo que tem que investir. Você vai permanecer mesquinho, vai sempre gastar mais do que ganha, vai sempre se enrolar no cheque especial, enfim. Tudo isso faz com que o seu desenvolvimento financeiro se torne estagnado. Por exemplo, você nunca vai cobrar mais do que você poderia cobrar dentro da possibilidade da ética profissional, porque você vai se limitar à sua realidade, ao seu bolso. Eu me lembro de uma história de um camarada que fez um curso de vendas, e eu indico para que todos os jovens advogados e jovens advogadas ou os estudantes de direito façam um curso de vendas. Por quê? Porque ele vai ele vai começar a transformar o seu mindset para um mindset de crescimento. E você, por exemplo, vai aprender que não é porque você não tem dinheiro hoje para comprar um helicóptero que você não pode vender um helicóptero, trabalhar numa agência que vende helicóptero.
Então, para que isso aconteça, você tem que ter uma mente transformada. Não é porque você não pode vender R$ 1 milhão, ou melhor, não pode comprar uma casa, um apartamento de 1, 2, 3 milhões de reais, que você não pode assessorar um cliente que vai vender uma casa de 1, 2, 3, quiçá até mais, né, de milhões de reais. Para isso, você tem que ter uma mente transformada, tem que se colocar numa posição de quem vai trabalhar essas crenças limitantes, Olhando para trás, vendo aquele jovem atleta que tinha um mindset de pobreza, um mindset de escassez muito grande, hoje eu me vejo assim, numa condição assim, meu Deus, infinitamente superior, né? Infinitamente superior. Então eu louvo a Deus mesmo por todo esse mindset de crescimento. E eu confesso, muitas pessoas me empurraram para que eu adquirisse esse crescimento mental. Eu me recordo de um colega meu, um amigaço meu, doutor Antônio Adolfo Balbuena, ele, por exemplo, que pegou meu cartão de crédito e fez uma série de compras no meu cartão de crédito de passagem aéreas. Por quê? Porque eu preferia muitas vezes ir de ônibus para determinado lugar do que ir de avião. Por quê? Por conta de um mindset, né? De conta, como é que compra, como é que entra no avião, como é que... Enfim, e eu vejo que isso tudo para nós é fundamental, né? Projetar alguém para nos empurrar, alguém para nos ensinar, um mentor. Então eu tive sim algumas áreas da vida, mentoria, não tive uma mentoria arquitetada, planejada, continuada, mas eu sou muito grato assim a muitas pessoas. Uma delas é o Dr. Antônio Adolfo Balbuena, um paizão, um irmãozão, alguém que realmente eu tenho aqui no fundo do meu coração, ok? E aí, né, nós voltamos então aquele mindset, né, um mindset transformado, um mindset em crescimento, de crescimento. E aí nós aplicamos também as soft skills, né, as nossas emoções. Eu descobri depois de muito tempo, com mais de 40 anos de idade, que eu sofria de alguma ansiedade. E eu nem sabia que eu era ansioso. Olha só, eu achava que era normal esse tipo de preocupação que eu tinha por conta da profissão. E eu fui fazer terapia e descobri que ali, né, eu tinha aí um pouco de ansiedade. Então vejam, nós temos questões emocionais a ser resolvidas dentro de nós e nós temos questões ambientais que a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, se desenvolver, enfim. Por isso nós temos também esse quinto eixo na nossa mentoria, que é o chamado soft skills. Então nós temos que nos transformar o nosso mindset, e na nossa mentoria a gente trabalha muito isso. Hoje o tema é a chave mestra do universo jurídico, ter sim um mindset de crescimento, um mindset transformado. No nosso grande mapa, por exemplo, né, do Método MAR, apresentamos tantos caminhos para a estabilidade financeira e para o reconhecimento social através da advocacia. Então, no nosso mapa, a gente apresenta isso, né? Eu forço bastante, né? No nosso primeiro módulo, por exemplo, né? Estou até gravando, né? Começando a gravar o nosso primeiro módulo, porque a nossa primeira mentoria foi toda ela dada ao vivo e ainda está, né? 1 ano de mentoria. Mas a promessa é que ela esteja toda gravada para quando você entrar nessa mentoria, você possa maratonar, você possa seguir o passo a passo e atingir ali todo o seu sucesso financeiro e todo o seu sucesso, né, todo o seu reconhecimento social. No nosso primeiro módulo, introdutório, a gente apresenta um grande panorama dos 5 eixos e do mapa. Então essa é a ideia, né? No primeiro módulo você já pega toda a lógica da nossa mentoria. Você tem então os 5 eixos, o que são 5 eixos, já com exercícios práticos ali em cada eixo, de uma maneira muito panorâmica, e a gente apresenta o grande mapa do universo jurídico de um ponto de vista panorâmico também, para você já entender logo do que se trata, né? Muitos diziam lá atrás que o curso de Direito te dá um leque de opções, de possibilidades de trabalho. Só que ninguém aponta o caminho, ninguém dava nome aos bois. Eu dou o nome aos bois. Eu mostro onde é que estão esses caminhos e qual é a trajetória que você tem que trilhar. Qual é a trajetória, melhor dizendo, que você tem que
trilhar, que você tem que trilhar. Meu Deus, já estou falando aqui há quase uma hora. Então, adquira aí um mindset transformado, né? Estamos chegando aqui, né, ao final, estamos aí praticamente, começamos aqui, 13h54, né, mais menos 14, 30, 40 e caramba, quase 50 minutos falando. Bom, não vai dar tempo, vai ficar para um outro vídeo mesmo, mas eu iria falar ainda do princípio da mudança de qualidade, princípio do mastermind, o princípio de deixar as coisas, né, deixar coisas, lugares e pessoas, o princípio de ver para crer, o princípio, né, da raiva, da ira, que precisa gerar muitas vezes em nós para a gente poder romper uma realidade. O princípio o princípio do... Nem eu estou entendendo a minha letra aqui. O princípio da coragem, o princípio da manada invertida, ou seja, não siga a manada, faça um caminho oposto, né? O princípio do tenha um mentor, né? Não caminhe esse caminho sozinho. Vai te economizar muito, vai ser uma caminhada mais leve. Todos os atletas têm um mentor, têm um técnico. Seja de esporte coletivo, seja de esporte individual. Por que você vai enfrentar uma competição da vida, que é a corrida do ouro, sozinho, sem um técnico, sem um coach, sem um mentor do lado de fora lá te dando dicas, te dando repreensões, te dando conselhos, te dando motivações? Por quê? Porque você teve um caminho conjunto até o exame da OAB, você pagou lá R$900 para fazer o cursinho para passar na segunda fase da OAB, na primeira fase da OAB. Por que dali para frente você vai seguir o seu caminho sozinho? Você já pensou nisso? Já fez essa reflexão? Por quê? Porque no caminho tradicional do trabalho você não tem mais técnico, você não tem mais coaching, você não tem mais um mentor. Por quê? Porque você está absolutamente pronto. Os grandes players hoje do mercado criam um mastermind. O mastermind é um momento de mentoria, é um lugar de cuidado mútuo. Né? Os psicólogos falam sobre isso, cuidar do cuidador. Né? As equipes profissionais, elas crescem mutuamente. Por isso que existe, por isso que o desenvolvimento ele é contínuo, por isso que você vai para uma especialização, para um mestrado, para um doutorado, você vai ter o quê? Você vai ter um orientador no mestrado, você vai ter um orientador no doutorado. Você vai ser criticado ali na hora de você apresentar, né, o seu projeto, né, a sua qualificação. A qualificação ocorre no meio do mestrado, a qualificação ocorre no meio do doutorado, onde você vai ser criticado tecnicamente, ou seja, olhado em outros ângulos por experts sobre a sua temática, para você fazer as reflexões e conseguir escrever e tomar a rota desejada. Né? Pense nisso, se desenvolva. Não caminhe essa trajetória sozinho, né? Faça uma mentoria, faça parte de uma comunidade, né, técnica, jurídica, dentro do universo jurídico. O mar é um lugar desse. Né? O mar... Então, né, ontem mesmo uma colega que está se preparando para a segunda fase da OAB disse, olha, eu vou comprar a sua mentoria mar. Quanto que custa? Eu falei, é o preço de pizza. Gente, você vai sair com a família aí numa rodada de pizza aí, né? Às vezes você deixa mais, vai lá e comprar um tênis, tem tênis hoje de 4, 5 mil reais, gente. Né? Tem bolsa de 2, 3 mil reais. Né? Você investe em tanta coisa e não vai investir em você, não vai continuar investindo em você. Pensa assim, é mais uma mensalidade do meu curso de Direito. Né? Então se você pagou com 5 anos, né, 60 meses, paga mais um. Né? Aí você paga 61 meses, que é o curso da OAB, para você passar na OAB, 62 boletos, você vai pagar então a sua mentoria, acabou, e vai ganhar dinheiro, o seu primeiro cliente você já recupera. Não tem lógica seguir esse caminho profissional sozinho, não tem lógica, ok? Então, o princípio de ter um mentor, o princípio do trabalho duro, aprenda a quebrar pedras, ok? Princípio do desfrute. Desfruta essa vida, gente. Aprenda a desfrutar a vida. Leva a vida mais leve. Tendo ou não tendo condições, leve a vida mais leve. O princípio do network, o princípio do know-how. E siga o método.
Não o meu, mas siga um método, siga um mentor. Não vai dar para falar sobre todos esses princípios, né? Eu prometo que num outro vídeo eu vou trazer esses princípios. Mas chegamos aqui então ao final, né, da nossa mentoria Método Mar, Método Mentoria Advocacia Revolucionária. Eu sou o James Franco. Não esqueça de dar o like, não esqueça de divulgar esse material para os seus colegas, não esqueça de mandar perguntas, de me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês, ok? Finalizamos, um beijo no seu coração e até mais.